Salve pessoal, beleza? Boa noite a vocês. Professor Rony aqui falando. Meninos, como eu falei lá no grupo, nessa semana agora que vai ser nesse mês, né, que é o mês de abril, nós vamos focar na específica falando sobre o desenvolvimento do texto, né? Nós sabemos que a redação, a intenção é que sejam 4 parágrafos. O primeiro é de introdução e nós temos 2 parágrafos para o desenvolvimento do texto. E aí a gente nós vamos trabalhar durante esse mês de abril nossos 5 encontros focado mais no desenvolvimento do texto, né? Até mandei lá no grupo só para enfatizar com vocês o cronograma de qual vai ser o conteúdo programático, né? Hoje mesmo vai ser aula comigo. Essa aula eu vou tratar sobre elementos essenciais do desenvolvimento. Eu sei que já tem bastante material que nós recebemos através a Estela passou para vocês, né? Material falando sobre a estrutura do texto de maneira geral, e ali ela comentou sobre também o desenvolvimento do texto, né? Na última aula, ela pontuou ali sobre o guia, né? O guia do corretor da redação, mostrando ali de maneira bem didática quais são os elementos essenciais que o corretor ele cobra do aluno. E hoje eu quero introduzir com vocês falando sobre os elementos essenciais para o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Bem, semana que vem, dia 8/4, nós estaremos recebendo uma visita que é o Luiz Pablo, tá? Ele é estudante de medicina lá da Universidade Federal do Sergipe, e ele tirou nota 1000 no Enem, e vai trazer ali, tem uma técnica bacana, cara, de desenvolver o projeto de texto e os repertórios coringas a partir de eixos temáticos, sabe? Facilita muito para o aluno ele ter uma correlação mais direta do tipo de texto motivado, do tipo de tema do eixo temático. Ele traz ali um repertório mais específico de acordo com o eixo temático. Ele vai dividir essas aulas em parte 1 e parte 2. Daí, no dia 24, nós vamos ter uma aula ao vivo, eu tentando passar para você, reforçando o que o Luiz Pablo falou, agora tentando especificar um pouco mais, ampliando um pouco mais sobre o que é o eixo temático, e aí a gente fecha o mês fazendo aquela redaçãozinha em 1 hora, né, para treinar vocês, tá bem? Então, esse será o cronograma nosso durante esse mês de abril, para a gente focar um pouco mais na parte de desenvolvimento, tá? Acredito que também no mês de maio a Estela fale de alguma maneira sobre o projeto de texto, elencando principalmente a parte de repertório, mas esse mês nós vamos enfatizar bastante nisso aí, tá bom? Eu peço que você pegue seu caderno. Cara, nas minhas aulas, eu peço, por favor, peço até encarecidamente que você sempre tenha um caderno em mão, tá? Para a gente tentar simular como se fosse uma aula mesmo, tá? Então pegue seu caderno aí. Ao pegar o caderno, eu peço que você coloque esse título, tá? No caderno, coloque esse título. Elementos essenciais dos desenvolvimentos para a dissertação argumentativo, tá bom? Elementos essenciais para o texto dissertativo argumentativo, não é isso mesmo? Elementos essenciais para o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Beleza? Ao pegar seu caderno, eu vou mostrar para vocês aqui 2 situações que são bem interessantes pautadas nas redações nota 1000. Foram as redações que já foram submetidas à avaliação do Enem, já foram submetidas à banca, e mesmo assim, e depois dessa submissão acabaram tirando nota 1000 e tal. Então foi bem avaliado, né? Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Ó, estou projetando para vocês aqui, caras, um modelo de texto que eu percebo que é um modelo bem recorrente entre as redações nota 1000. Eu não vamos precisar focar no parágrafo 1, que é o de introdução, uma vez que nós já trabalhamos no mês passado e no mês retrasado um pouco mais sobre elementos importantes para a introdução do texto dissertativo argumentativo. Hoje eu quero focar com vocês nos desenvolvimentos, o famoso D1 e o famoso D2. É claro que eu sei que muitos já têm repertório fixo e tal, e esse é o caminho mesmo. Agora eu quero só frisar com vocês. Por exemplo, aqui é uma sugestão, meninos. Ó, aqui fica uma sugestão para o seu esqueleto de texto. Sugestão como assim, professor? Por exemplo, o parágrafo 1, que é o parágrafo da introdução, ele deve ter 3 períodos no mínimo. O primeiro período, e aí a gente demarca esse período por ponto, tá? Você introduz o texto com um repertório. Esse repertório pode ser uma citação filosófica, pode ser uma Constituição Federal, pode ser algo que está não diretamente relacionado ao tema, mas principalmente que mostre que você tenha conhecimento de outras áreas, que você tenha domínio das outras áreas do conhecimento. Aí depois do repertório, vem o vínculo do repertório com o tema, né? Aqui é onde você apresenta propriamente a frase temática. E depois vem a apresentação da tese. Essa apresentação da tese nós resumimos em você trazer os seus argumentos, o seu ponto de vista, que seria o argumento 1 e o argumento 2. Né? Vamos fazer uma suposição. A redação ali é sobre
Então, a redação ali é sobre violência no trânsito. Aí eu tenho duas causas, eu tenho dois argumentos para entender o porquê desse fenômeno da violência no trânsito. Na minha humilde opinião, a violência no trânsito, o trânsito brasileiro ele é violento por dois fatores. Primeiro, a formação do condutor ela é deficitária, né? O cara tirar a carteira não. O processo de tirar a carteira no Brasil não simula o trânsito, e aí você acaba jogando aí, né, digamos, colocando dentro do trânsito brasileiro pessoas que não são preparadas. E outro fator que eu acho que é muito importante também é a falta de fiscalização, tá? Deve ser um pouco melhor fiscalizado, etc. Então, para mim, são dois fatores que têm influenciado para que o trânsito seja tão violento. Esses dois fatores eu chamo de argumento. D1 e D2 você já sabem muito bem disso. Aí o D1 vai estar aqui e o D2 vai estar aqui. Depois, queridos, e aí a gente tem que bater muito nessa tecla, tá? É que esses dois Ds, esses dois argumentos que você já introduziu no texto, esses dois argumentos vai ter que retomá-los nos parágrafos de desenvolvimento para explicar melhor um pouco desses parágrafos, desculpa, para explicar um pouco melhor sobre essas teses, sobre esses argumentos, tá bom? E aí, como é que você faz isso? Professor, eu sei que a função do segundo parágrafo é retomar o argumento 1 que eu coloquei na introdução, isso eu já sei. Agora, como fazer isso na prática? Aqui tem um molde, eu até mandei para você já esse e-book, né? Mandei esse e-book aí outras semanas atrás, mas reenvio novamente. Como é a estratégia para você apresentar esse argumento, essa causa, por exemplo? Aqui tem um molde de uma redação para você, digamos, ampliar, para você é, categorizar, para você organizar melhor as ideias dentro do parágrafo. Por exemplo, você vai começar com um tópico frasal com a retomada do argumento 1. Tá? Aí tem uma frase aqui, que é uma frase já fixa, né, para você introduzir esse tópico frasal, que é o argumento 1. Exemplo, aí eu coloco assim, ó, em primeiro plano, a primeira causa que eu coloquei para a redação sobre o trânsito, na minha opinião, a primeira causa que tem influenciado para que haja tantos problemas de acidente de trânsito, a primeira causa é a questão aí da má formação do condutor, né? Então eu começaria como? Em primeiro plano, ó, tópico frasal, né? Em primeiro plano, cabe ressaltar que a má qualificação dos condutores é um elemento, é um fator que tem influenciado para que haja a violência no trânsito. Vamos supor, tá? Então, esse primeiro período já do parágrafo 2 já introduz esse parágrafo retomando a causa 1. É muito importante, eu sei que muitos sabem disso, mas bata muito nessa tecla, tá? Que você introduz esse parágrafo de maneira fixa, com frases fixas, para aí sim você inserir ali a causa 1, ok? Aí vem o ponto, depois do ponto vem um repertório e o vínculo do repertório com o tema. Agora é hora de você trazer um repertório, uma citação filosófica, o que que a banca diz, né? O que que diz lá o conjunto de competências do Enem, né? Especificamente falando sobre a redação. Faz assim, ó, informações, fatos e opiniões em favor do seu ponto de vista. O que seriam informações? Informações são dados estatísticos, né? Dados, porcentagens, gráficos, etc. São informações. Fatos. O que é um fato? Um fato é um episódio, né? É o que aconteceu. É um fato. É algo que aconteceu. Okay? Esse fato ele pode ser um fato da atualidade ou pode ser um fato histórico, por exemplo. Você pode relacionar isso aí à Revolução Francesa. Se você relacionar isso a um fato histórico, sei lá, seria o crash, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Enfim, um fato é você trazer um evento, que ele pode ser da atualidade, um evento histórico, e esteja correlacionado com a causa 1A. Beleza? Se ficou confuso, aí você dá uma parada aqui no vídeo, respira, volta o vídeo e assiste do momento em que eu comecei a falar sobre o parágrafo 2, que aí você vai respirando e vai pausando e fica melhor para você. Beleza? Depois de você trazer esse repertório vinculado ao tema, aí vem o aprofundamento ou fechamento ali do parágrafo. Pode ser uma consequência da causa, pode ser uma reflexão, etc, etc. Eu trouxe aqui uma redação nota 1000 do ano passado, 2023, na verdade. Deixa eu pegar aqui. Essa redação aqui da Amanda Sampires, né? Essa redação foi uma redação nota 1000 de uma aluna lá do Espírito Santo, que tirou 1000 no tema em que cobrava do aluno conhecimento sobre o trabalho de cuidar. Bom, aí ela faz assim, olha que interessante. Vou aqui para os parágrafos de desenvolvimento, né? Só lembrando que os repertórios que ela utilizou foi perdão, melhor dizendo, né? Os argumentos que ela utilizou, as duas teses, foi realizar. Vou daqui ó.
No entanto, 80 anos depois, as previsões do autor ainda não se concretizaram e os desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres são entraves para isso. Observa-se assim que isso ocorre porque, causa né? A negligência governamental e a, dois, permanência histórica, né? Então aqui ela colocou duas teses, dois argumentos que, segundo ela, têm influenciado para que haja a cultura do trabalho de cuidado, especificamente para a figura feminina aqui no Brasil. Já que a causa 1 foi negligência governamental, eu subentendo que aqui esse parágrafo todo, ela vai aprofundar um pouco mais sobre o que é essa negligência governamental. O porquê acontece? Desde quando acontece? O que está correlacionado a essa negligência? Entende a lógica? Vamos conferir se realmente ela fez isso no texto. Olha o que ela diz. Sob esse viés, é preciso atentar para a omissão estatal presente nessa problemática. Nessa perspectiva, tá vendo? Ó, sobre esse viés, é preciso atentar para a omissão estatal, que eu posso subentender como um sinônimo de negligência governamental, presente nessa problemática. Ok? O que ela fez aqui? De sob esse viés até problemática. Ela fez exatamente isso aqui desse projeto. Ó. O que ela fez? Ela trouxe aqui um tópico frasal com a retomada do argumento. Aí agora vai ser o quê? Um repertório vinculado com o tema ou com a causa 1. Vamos conferir? Retomou a causa 1, agora ela vem relacionar o repertório ao tema. O que ela diz? Nessa perspectiva, excelente expressão coletiva, fizemos um combinado, né? Caras, para cada parágrafo, no mínimo, três conectivos. Para cada parágrafo, no mínimo, três conectivos. Coloca um ponto, expressão coletiva. Outro ponto, expressão coletiva. A cada duas linhas e meia, três linhas, um pouquinho mais, você tem que falar, cara, eu preciso colocar um ponto. Essa parte de colocar os pontos, ela ajuda muito na coerência textual, na competência 4, mas também deixa o seu texto mais organizado, uma vez que você sabe o que fazer em cada momento do texto. O que ela fez aqui agora? Nessa perspectiva, o pensador Thomas Hobbes, tá? Ou, não sei o que a Estela combinou com vocês, mas, cara, abomine esse cara do seu texto, tá? Thomas Hobbes, John Locke, naquele esquema do material do corretor que ele fala sobre os perigos dos textos decalcados, não é que é proibido fazer projeto de texto. Na verdade, assim, existe alguns meio que popstar que são utilizados e foram muito utilizados, e que se você usar, tipo, decalcando de uma redação já bem avaliada, o corretor ele foi orientado a ignorar aquilo como se fosse um repertório legítimo, tá? Como se fosse legitimação de repertório. Fique esperto com isso. Eu vou dar o conselho, depois confira com a Estela, que Thomas Hobbes, essas citações mais, digamos, popstar, é bom que você modifique, tá? Vamos lá. Nessa perspectiva, o pensador Thomas Hobbes afirma que o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Frasezinha básica, né? Essa frase do Thomas Hobbes, o Tiririca podia ter falado tranquilamente, né? Precisa ser um gênio para falar isso. O cara é um gênio porque falou o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Beleza, eu também sei disso, né? Só que ele é o Thomas Hobbes. Então aí a gente fala de a voz de autoridade. Ele vai lá e diz: entretanto, isso não ocorre no Brasil, pois a falta de atuação das autoridades corrobora a permanência do trabalho de cuidado, não remunerado e mal pago, realizado principalmente por mulheres, que inclui cuidar de crianças e idosos, bem como os afazeres, visto que o governo não tem cumprido seu papel no sentido de assegurar os direitos básicos a esse grupo social, como o direito a um salário digno. Muito bem. O que ela faz aqui, ó, de nessa perspectiva até essa parte do salário digno? O que ela faz aqui, queridos, é exatamente o que está aqui no projeto. Ela tem um repertório, que no caso dela foi o Hobbes, está relacionado ao tema. Caras, aí eu vou ser bem honesto, estava dando uma olhadinha nas redações de vocês no site. Estela pode pontuar isso também com vocês. Para mim, a gente está tendo falha nessa parte aqui, tá? O aluno até que tem um bom repertório, ele até tem um projeto de texto bacana, só que essa parte de relacionar o repertório com o tema, a gente não está indo tão bem. Vamos tomar cuidado, tá? Para que faça sentido. A maneira como você vai manipular a citação com o projeto de texto é que vai definir se aquele repertório que você utilizou ele é produtivo, se ele é pertinente. Então, é muito importante que você, na hora de fazer essa manipulação, seja muito cuidadoso.
Às vezes você tem até o projeto ali, tem até a citação, tá tudo certinho. Na hora de encaixar o tema e ele correlacionar com o repertório Coringa, você está falhando, está ficando confuso. Nós vamos trabalhar durante esse mês todo para que reduza essa confusão entre relacionar o repertório com o seu projeto de texto. Beleza? Vamos tomar cuidado com isso aí. O que ela faz aqui é bem tranquilo. Ela coloca, olha, já que ela afirmou que existe omissão estatal presente, e aí ela disse, olha, nessa perspectiva que eu estou afirmando, que já existe a omissão estatal, o Hobbes falou uma coisa. O que ele falou? Ele falou que é o Estado responsável por estar pelo bem-estar da população. Aí ela vai explicar um pouco mais. Entretanto, isso não ocorre no Brasil, pois a falta de atuação das autoridades corrobora a permanência do trabalho de cuidado não remunerado de mal pago realizado. Vai aprofundar um pouco mais o argumento. Entende a lógica? Ó, o projeto de texto dela, o esqueleto de texto dela é exatamente esse aqui. Parágrafo 2. Tópico frasal, ou seja, retomada do argumento 1 de maneira clara e fixa. Sempre retome o argumento 1 de maneira fixa, com o mesmo conectivo, expressão conectiva, e da mesma maneira que você faz em todas as redações. Aí depois do ponto vem a segunda parte. Trazer um repertório correlacionado à causa 1, né? Ou até pode ser a temática, mas nesse caso na causa 1, explicar um pouco melhor e depois o aprofundamento. Exatamente como essa aluna fez aqui. Tá vendo? Tá vendo, queridos? Eu tenho batido nessa tecla com meus alunos, bato na tecla também com vocês. Redação é técnica. Redação é projeto de texto, amigo. Você precisa, antes de começar a redação, visualizar cada um dos períodos. Beleza, eu vou ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Quantas linhas vai ter esse parágrafo de desenvolvimento? Ah, vai ter 8 linhas. Show de bola. 7 linhas. Show de bola. Agora, qual é cada parte do texto, qual a função dele? Eu costumo dizer que, olha, pense que o seu texto ele é como se fosse o seu parágrafo é como se fosse um mini texto. É um mini texto. Em qual sentido que ele é um mini texto? Olha, todo texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O seu parágrafo também tem introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução do parágrafo de desenvolvimento, qual vai ser? O tópico frasal, que é retomado do argumento 1. O desenvolvimento, trazer um repertório relacionado a esse tópico frasal. E, além disso, você aprofundar um pouco mais o argumento. E o fechamento do parágrafo é uma reflexão, ou então você pode aprofundar um pouco mais como a consequência dessa causa. Entendeu aí como é que funciona? Tem que estar atento com isso. Ó, repare bem que o parágrafo 2 é igual ao parágrafo 1 de desenvolvimento. Né? O parágrafo 2 é igual ao parágrafo 3. Mesma técnicazinha. Tópico frasal, repertório relacionado, e aí vem o argumento depois. Ó, vamos ver que se ela fez a mesma coisa aqui, a menininha? A nossa famosa Amanda Zampires. O que ela fez aqui? Vamos lá. Ó, outro sim, conectivos em básico, tá? Pode usar esse mesmo conectivo para introduzir os parágrafos. A permanência histórica é fator importante como constituinte desse imbróglio, beleza? Ó, permanência histórica. Vamos ver o que ele disse lá no começo? Ela falou que negligência governamental é permanência histórica, tá vendo? Ela retoma exatamente até com a mesma frase, né? É com a mesma expressão, tirou nota 1000, tá? Ela retoma aqui dizendo, olha, outro sim, a permanência histórica é fator importante como constituinte deste imbróglio. Aí vem, daqui, essa segunda parte é para fazer o quê, meninos? Qual é a função da segunda parte do parágrafo? A função da segunda parte do parágrafo é trazer um repertório vinculado ao tema ou argumento. Ela escolhe vincular ao argumento, né? Qual é o argumento mesmo? O argumento é, cadê? Permanência histórica. Então ela vem e fala, ó, nesse sentido, consoante ao pensamento do antropólogo Levi-Strauss, só é possível compreender adequadamente as ações coletivas por meio de entendimento dos eventos históricos. Se ela falou que tem uma permanência histórica, o repertório dela está ligado a essa causa, né, esse argumento. Ora, se eu falei que um dos problemas que tem contribuído para que haja esse trabalho de cuidado focado na mulher, eu entendo que é por conta de uma cultura histórica. Agora eu preciso ter uma citação que corrobore a essa cultura histórica que foi o meu argumento 1. Então ela vai pontua. Ela vai pontua dizendo, olha, o Levi-Strauss só é possível compreender adequadamente as ações coletivas por meio do entendimento dos eventos históricos. A gente não compreender que é um evento histórico, uma questão cultural, histórica, eu não vou conseguir combater esse problema. Faz muito sentido a redação dela. Tá? E no final ela vem e faz a explicação. Olha que interessante, olha a explicação. Mesmo que fortemente presente no século XXI, apresenta raízes indissociáveis da história brasileira.
que foi marcada pelo machismo e pelo patriarcado, uma vez que as atividades domésticas não pagas ainda são delegadas às pessoas do sexo feminino de forma quase exclusiva. Beleza? Então, retoma aí e fecha o parágrafo. Tá bom? Tem outras redações? Pode perceber aqui, ó. Isso aqui é uma lista com várias redações no 1000. Pode perceber que boa parte delas usa essa mesma estratégia. Ó, de onde é necessário fazer combater a omissão estatal e e reconhecer a importância das atividades. 1 e 2. Então, acerca da lógica, ressaltar a presença da ação governamental contribui para a pouca do público tal. Aqui, ó. Tópico frasal. Tá vendo? Acerca dessa lógica, acerca dessa lógica até cuidado, ela está retomando, através do tópico frasal, a omissão estatal. Depois, desenvolvimento do parágrafo. Um repertório relacionado à causa, e no final ela faz uma reflexão. Tá vendo? Ó, pense sempre assim. O meu parágrafo, ele é um mini texto. E todo texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Ora, se o meu parágrafo é um mini texto de introdução, desenvolvimento e conclusão, o que eu vou fazer na introdução do meu parágrafo? Eu vou retomar a causa 1 de maneira clara. Fazendo desenvolvimento do parágrafo, vou relacionar um repertório com essa causa 1. O repertório você escolhe. Mandamos já vários projetos de texto, tem que ter um projeto já fixo para você estar utilizando. E no final você faz uma reflexão ou um efeito da causa. Beleza? Essa primeira é só para te dar esse toque, para que essa semana nós não teremos propriamente uma redação, tá, meninos? Eu vou passar lá no grupo do WhatsApp, do WhatsApp, 2 temas. Desses 2 temas, você não precisa fazer a introdução, você não precisa fazer a conclusão. Você vai fazer apenas o desenvolvimento dos temas, tá? Na folha você vai colocar tema 1, vai falar o tema 1, você põe os 2 parágrafos de desenvolvimento. Tema 2, só os 2 parágrafos de desenvolvimento, e nós queremos aprofundar para ver como é que está o seu nível, né, nesse sentido de fazer o desenvolvimento do texto, tá? Se você tem ali uma lógica de ideias e tal. Se porventura você tem um projeto de texto para o desenvolvimento que não seja esse, dá nada não. Eu só peço que você às vezes coloque ali em cima qual é o seu projeto para a gente não confundir, tá bom? Mas semana vou passar lá essa atividade só do desenvolvimento para a gente avaliar durante a semana. Beleza? Semana que vem a gente quer aprofundar um pouco mais. Devagarzinho, vão ser 5 aulas e vamos aí avançar nessa parte de desenvolvimento. Tranquilo? É isso, rapaziada. Vamos mandar esse material lá no grupo. Tamo junto, tá? Qualquer dúvida, é só chamar lá que a gente tá aí para ajudar. Beleza? Deus abençoe. Boa noite.